Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for estar assistindo depois. Lembrando que eu sempre deixo salvo, né, no meu Facebook e no meu Instagram também as lives, ok? E o tema de hoje é qual o melhor jeito de emagrecer. A gente vê aí falando sobre jejum, low carb, cetogênica, comer intuitivo, reeducação alimentar, né? E no final das contas, o que realmente vai funcionar quando o assunto é emagrecimento, é perda de peso, né? E o principal de tudo, né? Manter-se magro ali também por mais tempo, né? Porque como vocês já viram em alguns outros vídeos, né? Foi até acho que a última live eu expliquei sobre efeito sanfona, por que a gente deve evitar esse efeito sanfona aí. Então quem não assistiu, só ir lá nas redes sociais e dar uma lida lá, tá? Então, bora entender aqui qual que vai ser a melhor forma de ter esse emagrecimento aí, ok? Bom, pessoal, o que acontece? A gente tem várias dietas, né? Ou seja, né, vocês conhecem popularmente como dieta cetogênica, dieta low carb, ou vai lá na Nutri e pega um planejamento, um papel escrito as quantidades que deve comer, né, os horários, né? Tudo isso é conhecido popularmente como dieta. Mas o que é realmente dieta? Dieta é tudo aquilo que você come ao longo do seu dia. Então, independente se essa alimentação sua está com uma estratégia para emagrecer ou não, se você está comendo o dia inteiro bombom, sanduíche, isso faz parte da sua dieta, tá? Só que, com o passar dos tempos aí, a gente vai, né, indo fazendo restrições, a gente vai pegando essa percepção que para emagrecer tem que ter restrição, tem que ter proibição, tem que deixar de comer o que gosta, tudo que é mais gostoso é o que é mais calórico e engorda. A gente começou a associar o termo dieta a uma alimentação restritiva, algo que tem peso, algo que é difícil de ser seguido, tá? Então, por isso que eu gosto de determinar, né, essas questões como estratégias, ok? Então, a estratégia cetogênica, né, ou falar planejamento alimentar, justamente para começar a quebrar esse pensamento de dieta. E por que eu estou explicando isso aqui para vocês? Porque quando a gente entra no processo de emagrecimento com esse pensamento de dieta, ou seja, com esse pensamento de restrição e proibição, o processo se torna mais difícil, tá? Aí a gente conseguir ter uma boa adesão e ter constância é muito mais complicado, porque toda vez que você inicia e se você vai lá e come um brigadeiro ou come um sanduíche, você acredita que você já acabou, né? Que você já fez errado, que aquilo que tudo que você vinha fazendo, né, foi jogado fora, né? Não é essa a percepção que às vezes a gente fica. E isso aí é ruim. Porque não existe ali uma alimentação que você vai fazer num processo de emagrecimento que nunca mais você vai comer, por exemplo, um brigadeiro, né? Afinal de contas, às vezes esse brigadeiro é algo que você ama de paixão, que você gosta pra caramba. Então, deixar de comer esses itens, né, não vão te ajudar a ficar mais próximo do seu emagrecimento. Pode até ser pior, justamente por esse fato, né, que você entra com essa restrição, com esse pensamento de proibição e como é algo muito difícil de ser conquistado, né? Você não vai ficar pelo resto da vida sem isso. Você começa a criar um sofrimento todo em volta nesse processo de emagrecimento, tá? Então, primeiro ponto, o que a gente tem que determinar aqui? Antes de partir para uma dessas estratégias, vocês têm que passar por um outro caminho aqui, que é o que muitas vezes as pessoas pulam, né? As pessoas já vão correndo para uma estratégia, por exemplo, low carb, jejum, cetogênico, e depois eu vou explicar por que não é legal já ir de cara para umas estratégias como essas, tá? Então, o primeiro ponto é o seguinte, é você entender que tipo de pessoa que você é, tá? E como que você vai fazer isso? Bom, esse autoconhecimento, ele é uma base muito importante nesse processo aqui. Porque você tem que entender o que para você vai dar certo, o que para você vai ser legal. Porque não adianta nada, você é uma pessoa que às vezes tem muita crença limitante. Como assim crença limitante, Nutri? Às vezes você é uma pessoa que acredita que é muito preguiçosa para ter uma alimentação saudável, você acredita que é uma pessoa que não tem tempo, tá? E isso aí vai gerar um certo bloqueio para você fazer esse processo. Então, se você já for partir por alguma estratégia onde você tem que preparar muitos itens, que você tem que ficar indo para a cozinha, fazendo, né, várias opções ali,
isso aí já vai ser mais complicado para você conseguir ter constância, tá? Então você tem que entender que tipo de pessoa que você é. E outro fator aqui, você é uma pessoa que consegue pegar um planejamento alimentar e seguir todo ele ali, ou você é uma pessoa que vai ter mais dificuldades em relação a isso, que pegar um papel e ficar pesando, medindo, não é legal para você, de ter constância nesse resultado. Então você tem que entender o que vai funcionar para você. Por isso que no primeiro ponto ali na consulta, né, é legal você já trazer essa bagagem para o seu nutricionista ali. Então eu sempre pergunto, você já fez outros tipos de dieta? Como que foi? Deixa uma abertura para essa pessoa também entrar em contato comigo caso ela sinta qualquer dificuldade, porque a maioria das pessoas chega e fala o seguinte: olha, Nutri, pode colocar o que for aí, pode tirar o que for, que eu vou conseguir, que eu vou me focar para fazer o que tem que ser feito. Só que na prática ela vai perceber que não é bem assim. Na prática ela vai começar a notar que tem coisas que para ela é mais complicado. Então, para essa pessoa ter um plano bem calculado, um plano bem assim assertivo, onde ela tem que seguir tudo que está naquele papel, para ela às vezes vai ser mais complicado. Ela é uma pessoa que precisa primeiramente fazer mais conhecimento, entender por que ela não está conseguindo colocar aquilo ali em prática, o que precisa ser feito em prática, tá? E começar devagar, começar com uma reeducação alimentar e até mesmo com comer intuitivo, comer consciente. Tá? Então esse é o primeiro ponto que muitas vezes as pessoas não trabalham no emagrecimento. Então, quando você percebe, né, você entende que para você tem que ser algo aos poucos, aí vai ficar mais fácil. Aí para você dar muito mais certo, você iniciar esse processo de emagrecimento colocando pequenas metas e não ficar tão preso, tão preocupado a um papel, ou ficar tão preso, preocupado, ai meu Deus, eu comi hoje um sanduíche, não podia, mas ficar preocupado ali em fazer algumas atitudes simples no seu dia a dia, como por exemplo, ter uma meta de quantidade de água, então todo dia você tem que bater aquela meta de água, ou fazer atividade física, sei lá, 3 vezes na semana, ou todos os dias, ou dormir 8 horas por noite no mínimo, ou comer mais salada, mais verduras, e esquecer dessa outra parte aí, dos escapulidas que você dá. Às vezes você primeiro precisa organizar os pontos positivos. Por isso que eu falo, às vezes no emagrecimento não é só retirar coisas da alimentação, mas primeiro aprender a incluir outras coisas aí nesse hábito seu alimentar, melhorar esse hábito alimentar incluindo coisas ao invés de tirar, porque se você começar a retirar, isso aí pode gerar uma impressão de sofrimento, de martírio, de coisa difícil de ser feita, né, que é o pensamento de dieta, e aí não vai para frente esse processo. Então, tem que conseguir identificar que tipo de pessoa que você é. Você vai ser aquela pessoa que é melhor ter um planejamento, ter ali um cardápio elaborado para você saber o que você deve comer, a quantidade ou não. E como eu falei para vocês, você também tem que entender essa parte do autoconhecimento, qual fase que você está nesse processo, né? Por quê? Essa primeira fase, normalmente muitas pessoas que ficam indo e voltando nesse emagrecimento, já tentou várias estratégias, começa toda segunda é dia de começar ali uma dieta nova, mas nunca vai pra frente. Essa pessoa aí, ela tá numa fase bem inicial. Então essa pessoa, ela tem que ter uma fase ali que primeiro, ela vai trabalhar todo esse autoconhecimento dela, aprender a identificar o que está sabotando ela e driblar esses sabotadores aí, fazer estratégias para driblar isso que vem sabotando ela e emagrecer. Essa pessoa também precisa primeiro trabalhar um comer consciente, um comer intuitivo. E o que eu digo? O que é isso? Comer consciente, comer intuitivo. É você comer quando realmente vai fazer sentido para você. Então, nesse caso, essa pessoa ela não vai ter um papel com quantidades. Ela mesma vai aprender a identificar a quantidade que o corpo dela pede para ela, tá? Então, ela vai começar a trabalhar sobre fome e saciedade. Ela vai ficar o tempo inteiro ali identificando isso. Então, toda vez que for fazer uma refeição, ela tem que parar e fazer essa percepção. Peraí, será que eu tô comendo porque eu estou com fome ou porque eu estou sendo, influenciada, por algum gatilho a comer? Porque se agora, por exemplo, alguém chega aí pra você e te oferece, pensa no seu prato preferido.
A coisa que você mais gosta de comer aí, uma coisa que você gosta pra caramba. Sei lá, no meu caso, por exemplo, uma pizza, né? Então, se alguém chega aqui e me oferta essa pizza do sabor que eu mais gosto, que é a de bacon, tá? É, que é, por exemplo, a de bacon ali. Chega e me oferta essa pizza. Aí, minha primeira reação é comer essa pizza, eu vou pegar um pedaço e comer, ou não, eu vou deixar para mais tarde. Qual que vai ser essa reação? Qual vai ser a sua reação se alguém agora chegar e te oferecer o item que você mais gosta aí na alimentação, uma coisa que você gosta muito de comer? Por que eu tô fazendo essa reflexão aqui com vocês? Porque se a sua primeira reação for já logo comer, provavelmente você ainda não tá dominando esse ato de comer consciente, tá? Você ainda não tá tendo ali uma facilidade de identificar quando realmente está com fome, quando faz sentido para você comer aquele item ali ou não, ok? Porque primeiro você tem que fazer essa reflexão. Muitas vezes a gente fica comendo toda vez ali porque alguém está oferecendo, porque alguém ali chegou e te mostrou aquele item, tá? E isso aí não é legal num processo de emagrecimento, porque o que te leva a engordar é você comer em excesso. Agora, comer quando se tem fome, não. Porque a fome é o sinal fisiológico do nosso corpo, é o sinal que realmente está precisando de nutrição ali, tá? Então, isso fisiologicamente é normal. Só que o problema é que toda vez, né, às vezes a gente fica ofertando comida ali sem estar com fome. Então, por isso que muitas pessoas ganham peso e sentem dificuldade depois em emagrecer, porque tá tendo esse consumo excessivo. Então, começar a ligar a chavinha de perceber a hora que faz sentido para você comer é muito importante. E não é aqui que, por exemplo, você nunca mais vai comer uma pizza, por exemplo. Você vai comer, mas no momento que vai fazer sentido para você. No momento ali que você tem, vamos dizer, pode ser uma vontade ali de fazer aquela refeição, que você está fazendo aquilo ali com consciência. Que você vai comer devagar, mastigar devagar. Esse ato da mastigação aqui também ele é muito importante. Se você já come uma coisa, come tudo rápido, e depois você parou e pensou assim, nossa, já acabou e não estava nem tão gostoso assim. Não é que não estava gostoso, é porque você comeu sem consciência, você comeu muito rápido aquilo ali, você não sentiu prazer naquela alimentação. Você não comeu devagar, não deu tempo do seu corpo, né, sinalizar que estava entrando algo ali, tá? Então, por isso que muitas vezes também a gente acaba de comer e logo já sente fome ali de novo. Ou às vezes vem essas questões de gastrite, por exemplo, queimação. Tudo isso está relacionado a esse ato de mastigar, né? E às vezes come muito rápido. E eu sei que para muitas pessoas, né, a rotina é apertada. Então, às vezes, o horário que tem para fazer uma certa refeição é um pouquinho complicado. Mas a minha dica é o seguinte: escolha pelo menos uma refeição que você vai ter um tempinho maior e comece a trabalhar esse ato de mastigar devagar nessa refeição, tá? Eu, por exemplo, uma refeição que eu gosto muito de fazer bem tranquilo é meu café da manhã. Então, de manhã, eu gosto de iniciar o dia tranquilo. Eu até levanto bem mais cedo para me ter tempo de fazer essa refeição tranquila, montar numa vasilha bem bonita, preparar meu café e comer devagar, né? Sentir prazer naquela refeição, naquela alimentação. Porque não é problema você sentir prazer em comer. Você tem sim que sentir prazer em comer, tá? O problema é quando a gente só sente prazer quando a gente come coisas que não são tão indicadas para a nossa saúde, tá? Então, quando a gente fala também, aproveitando aqui que eu puxei esse assunto, sobre o que é indicado a gente comer ou não, o que eu devo comer ou não, muita gente pergunta isso, né? O ideal, pessoal, é o mais natural possível, tá? Então, aqui eu vou dar um exemplo de doce que muitas pessoas erram na hora de escolher e acham que estão fazendo, assim, vantajona em fazer esse consumo desse item aqui. Quando uma pessoa decide emagrecer, a maioria troca o doce, por exemplo, o brigadeiro, por o quê? Por uma gelatina. E na percepção dela, a gelatina é algo mais saudável, né? É algo, sei lá, menos calórico, né? E tal. Só que essa troca não é a troca mais sábia, sabe por quê? Porque a gente não tem só que pôr na balança ali, não é só calorias, mas também a composição nutricional desses itens. Primeiramente, que uma gelatina e um brigadeiro, dependendo da porção que você coloca, vai ter mais ou menos a mesma quantidade de calorias.
Só que quando a gente vai analisar o modo de preparo desses itens, a lista de ingredientes, o do brigadeiro é muito mais natural. O brigadeiro, ele é muito mais feito com alimentos in natura, porque ali é o leite condensado. Se você comprar um bom leite condensado ali, ele vai ter praticamente só o leite ali, né? E se você ainda pode melhorar ainda mais a qualidade desse brigadeiro, em vez de utilizar um achocolatado que vai ter mais açúcar, utilizar um cacau em pó, por exemplo. E o cacau, né, falando nele, ele é excelente antioxidante, né? E inclusive até para recuperação pós-treino, ele auxilia bastante nisso aí, para evitar aquela ardência, aquela queimação que a gente tem durante as repetições de séries de exercício de força, sabe? Então ele ajuda a prolongar um pouquinho mais aquilo ali, tá? Aquela fadiga que a gente tem, que vem dessa queimação ali, tá? Só que quando a gente já vai analisar do outro lado a gelatina, o primeiro item dela é açúcar, tá? E os restantes dos ingredientes que ela tem ali são edulcorantes, ou seja, são adoçantes artificiais que não são tão legais a gente ficar consumindo aí diariamente, né, excessivamente, como por exemplo sucralose, aspartame, tá? Além de corantes, né, ou seja, aditivos, substâncias químicas que são adicionados naquela gelatina. Então, no final das contas, quando a gente faz um balanço aqui entre qualidade nutricional, o brigadeiro é melhor você estar consumindo um brigadeiro todo dia do que a gelatina todos os dias ali. Outro fator também que as pessoas pensam, a gelatina tem colágeno, né? Tem colágeno. E não é bem assim não, tá? É melhor você ter uma alimentação ali rica em proteínas de origem animal, vegetal, uma alimentação bem variada e bem colorida para você conseguir ter esse colágeno. Aquela gelatina, inclusive, ela vai piorar a saúde da sua pele, porque o excesso de açúcar refinado, o que eu quero dizer de açúcar refinado? Açúcar simples. Aquele açúcar que é absorvido muito rápido, tá? Que normalmente a gente encontra no açúcar branco ali mesmo, balas, né? Esses itens assim. Esse açúcar ali, ele não contribui muito bem também para a saúde da nossa pele também não, tá? Então, em vez de você estar fazendo um fator ali favorável, você vai estar piorando essa situação. Então, tá vendo que nem tudo é só calorias e às vezes a gente tem um certo terrorismo nutricional implantado e a gente começa a fazer umas escolhas que não faz sentido, que não vão nos ajudar a chegar no nosso objetivo, tá? Então tem que aprender, né, ter esse conceito todo dessas combinações. Então, muitas vezes no processo de emagrecimento, o primeiro passo é você começar a ter essa percepção básica. Então, essas pessoas que querem, né, emagrecer, muitas vezes o primeiro passo dela é ter todo esse aprendizado aí. Ela saber, né, quando realmente fazer a escolha daquele alimento, algumas combinações estratégicas, sem ficar se preocupando com a quantidade, mas sim com a qualidade total dessa alimentação. Esse quesito da quantidade, ela vai indo aprendendo aos poucos, conforme a sua fome e a sua saciedade. E conforme faz sentido também. Por quê? Com essa questão do sentido. Vamos supor nas questões de refeições livres, né? Porque quando eu falo comer quando se tem fome, não quer dizer que você vai, agora eu tô com fome, eu vou lá comer um sanduíche. Agora eu tô com fome, eu vou lá comer uma bolacha recheada e um todinho. Eu tô comendo porque eu tô com fome, né? Então a qualidade também vai ser importante aqui. Então dizer comer quando está com fome não quer dizer que você vai comer, né? A Deus dará também. Você vai fazer essa análise, essa percepção aí. E essa mistura dessa qualidade desses alimentos aí que você vai estar consumindo também, tá? Trabalhar também essa questão da estratégia. Teve uma pergunta aqui, arroz ajuda a engordar, é verdade? Não. O que acontece aqui? É o excesso desse arroz que vai fazer ganhar o peso, tá? E aí, o que acontece muitas vezes? O arroz, por que ele entrou nessa que o arroz faz engordar? Que o arroz é o vilão. Porque o arroz branco, né, que é o que normalmente a maioria da população aqui come, né, ele é um arroz simples, né, ele é um carboidrato simples, ou seja, ele é absorvido mais rápido. Quando ele é absorvido mais rápido, ele gera um pico de glicose ali. E esse pico de glicose estimula a liberação de insulina. E a insulina é um hormônio anabólico, ou seja, ela contribui para a metabolização desse carboidrato e também para o acúmulo de gordura ali, tá? Então, as pessoas associaram, né, isso aí ao arroz.
Só que, na verdade, você tem maneiras de consumir esse arroz aí e amenizar os efeitos. Primeiro, pensando lá quem está no início desse processo de emagrecimento, né? Está trabalhando o comer consciente, o comer intuitivo. Primeiro ponto, comer na quantidade que vai estar te saciando, tá? E segundo, você não vai comer um pratão de arroz. É diferente você pegar aqui agora um prato de arroz puro, arroz branco e comer, ou você comer o arroz, feijão, uma proteína, seja ovo, seja frango, né? E um meio prato de bastante hortaliça. É diferente a resposta metabólica que ele vai dar para o seu corpo. Esse arroz puro vai levar essa glicose e levar esse pico de insulina. Já esse arroz com esse prato completo, ele não vai fazer esse efeito no seu organismo, tá? Então, essa é a diferença que tem aqui. Agora, se você consome ali uns 2 pratão de arroz, lógico que vai atrapalhar, mas não pelo fato de ser o arroz, mas por estar comendo em excesso, tá? O que realmente atrapalha muito esse emagrecimento, pessoal, muitas vezes a qualidade dessa alimentação. E o que vem nesse quesito de qualidade é esses alimentos industrializados, né? Ultraprocessados que a gente coloca muito na nossa rotina, né? Que hoje em dia é muito comum estar sendo adicionado aí. Então, os iogurtes, por exemplo, tem várias marcas aí que tem muito aditivo, muito corante, muito... Sabe quando você vai ler a lista de ingredientes? Você não consegue nem ler, porque é um nome muito difícil de ser falado, tá? Então, isso aí são itens que a gente deve evitar. Não é que se hoje você tomou um iogurte daquele, você vai, vai ser tudo ruim para você. Não, mas o excesso desses alimentos na nossa alimentação vai ser prejudicial sim, tá? Principalmente se a gente não tiver aí uma alimentação bem rica em vitaminas e minerais, bem controlada, se a gente for sedentário, né? Tiver todas essas questões aí. Bom dia, estou fazendo dieta com jejum intermitente, comer batata doce todos os dias vai me prejudicar no meu processo de emagrecimento? Mais uma vez, o que vai depender aí é a quantidade dessa batata doce, né? O quanto que você tá comendo dessa batata doce aí. Normalmente, quando a gente pega estratégias tipo jejum, esse é outro ponto que eu queria falar aqui com vocês. Então, o primeiro ponto nesse processo de emagrecimento é a gente trabalhar essa base aí, né? Trabalhar essa reeducação alimentar, você fazer esse autoconhecimento com você, porque senão, se você não se autoconhecer, toda vez que você tá estressado, ansioso, ó, que chega o final do dia, você ataca a geladeira e não sabe nem por que atacou. E esse ataque à geladeira aí é algo que a gente tem que trabalhar de comportamento, de autoconhecimento. Então, a gente tem que associar o conhecimento de estratégias certas, né, alimentares, o que comer e tal, junto com esse autoconhecimento, essa autopercepção. Primeira fase é essa. Quando você já está dominando essa fase, você já consegue se controlar no ato de comer quando realmente está com fome, já está expert nessa parte aí, né? Já bebe água, já faz atividade física. Aí sim é o momento certo da gente vir com essas estratégias. Por quê? Jejum, cetogênica, low carb, são estratégias que às vezes a gente tem a percepção seguinte: jejum, ficar sem comer, low carb, tirar carboidrato. E não é bem assim. Não é simplesmente você reduzir o carboidrato ou ficar 16, 20 horas sem se alimentar. Tem que ter estratégia nisso aí. Você tem que preparar o seu corpo para receber essas estratégias. O que essas estratégias têm em comum? São estratégias que vão estimular o seu corpo a utilizar os corpos cetônicos como fonte de energia, tá? Como combustível para o seu corpo funcionar. Esses corpos cetônicos vão ser produzidos a partir da gordura. Pelo menos é isso que a gente se espera. Que pegue essa gordura localizada sua, que está armazenada aí, vira esses corpos cetônicos, né, para ser produzido energia para esse corpo, para começar a gastar. Só que não é simplesmente retirando o carboidrato ou ficando um tempo sem comer. Você tem que ter estratégias associadas para potencializar esse efeito aí, para que realmente você faça com segurança e com algo que seja saudável para você. Primeiro ponto, se você é uma pessoa que fica muito estressada, sentiu que iniciou essas estratégias, fica passando mal, se estressando, muita ansiedade, então provavelmente essa estratégia não está sendo feita de maneira adequada, não está no momento certo para você fazer. Tá faltando nutrição aí, tá faltando algum ajuste de algum ponto, tá?
se você fica com mau hálito, se você fica muito cansado, muito fadigado, sem energia, não tá dormindo bem, tá? Tudo isso são pontos que devem ser ajustados ali. Quer dizer que essa estratégia não está sendo uma opção boa ali naquele momento, não está sendo feito da maneira mais adequada para você. Essas estratégias não é para você passar mal. Essa questão da batata doce que comentaram aqui é justamente porque ela é um carboidrato complexo, ou seja, ela vai demorar a ser digerida, te dando mais saciedade por um período maior de tempo. Por isso que é comum a gente ver a indicação de batata doce na low carb, no jejum, na cetogênica, por exemplo, tá? Porque você vai consumir esses itens, eles vão te dar saciedade por mais tempo, o que vai permitir que você fique com uma janela maior sem se alimentar. Só que porque eu falei no início da live que essas estratégias são às vezes mais difíceis de ser feitas e tem que ser no momento certo. Porque você vai ter essas estratégias onde que alguns carboidratos não vão entrar. Então, por exemplo, low carb. Fazer uma low carb, o que eu vejo muitas pessoas fazendo. Eu tô de low carb. Daí ela cortou o arroz branco, ela cortou o pão, o bolo, cortou todos esses itens. Mas chega final de semana, ela se entope na cerveja. E cerveja vem da cevada, que é carboidrato, né? Além do fato de ter o álcool, que é prejudicial também, né? Como todo mundo sabe, para a saúde, tá? O álcool, para vocês terem noção, na metabolização dele, o que acontece? Ele não vai fornecer ali nutrientes, então ele é uma caloria vazia. Então, nutricionalmente, ele não vai estar contribuindo com vitaminas, minerais, fitoquímicos, nada disso. Além disso, esse álcool em excesso pode fazer a gota, né, devido ali ao ácido úrico, né? E também ele estimula algumas vias a atrapalhar, a bloquear a lipólise, que é a quebra da gordura, e a beta-oxidação, que é a queima daquela gordura, tá? Então, o álcool em si, ele atrapalha o processo de emagrecimento. Muitas pessoas até comentam que, o álcool da barriga, né, ele ajuda a contribuir para dar barriga. Então, o que acontece? Ele contribui para ter essa dificuldade do emagrecimento. E o que eu tô falando aqui é dos excessos, da extrapolação. E o pior de tudo é que quando a gente chega ali no final de semana e vai ter esse momento da cervejinha, as combinações, né, os itens, os acompanhamentos dessa cervejinha nem sempre são os melhores. Muitas vezes é o quê? É excesso de gordura, aquelas linguiças, né? É frango com pele, né? Então vai ter mais excesso ainda de gordura. Falta ali frutas, verduras, hidratação, água mesmo, falta essa ingestão da água ali, o que vai piorar esse processo, tá? Então, você veio todo legalzinho ali, de segunda a sexta, fez sua estratégia low carb, ou até mesmo jejum, chega no sábado e no domingo, extrapola na cerveja. Então, por isso que eu falo pra vocês, antes de iniciar essas estratégias, tem que estar tudo muito bem alinhado, tá? Pra fazer elas de maneira correta. Não é que, nunca mais eu vou tomar uma cervejinha, Nutri? Não é isso, mas a questão do extrapolar ela ali, né? Consumir em excesso, né? E tal. Outro fator aqui. Quem tá fazendo essas estratégias, né, de maneira geral, quem tá tentando emagrecer tem que trabalhar alguns pontos importantes, né, como por exemplo a inflamação. Esse excesso de gordura, a nossa gordura acumulada em excesso, ela contribui para fazer inflamação nesse organismo, para inflamar ele, tá? Por isso que muitas vezes a pessoa tá com excesso de peso, ela fica se sentindo cansada, fadigada. Não é simplesmente porque tá pesada em si, não é porque ela tá carregando muito peso, mas também porque tá com esse organismo, esse metabolismo inflamado, tá? Então, essa inflamação aí, nesse processo de emagrecimento, a gente tem que trabalhar estratégias anti-inflamatórias. Além disso, também estratégias que vão ajudar na metabolização do carboidrato, porque dependendo do grau que tá isso aí, ela pode ter uma resistência à insulina. E eu chamo atenção aqui, quem não me acompanha no Instagram, quem tá aqui no TikTok, me segue no Instagram, porque essa semana vai sair conteúdo falando sobre álcool no emagrecimento, vai sair conteúdo também falando sobre essa dosagem de insulina e glicose no emagrecimento. Então vai sair uns posts bem legais lá para vocês, né, estarem vendo outros pontos que a gente tem que trabalhar quando a gente fala de perda de peso e emagrecimento, tá? Então o que acontece aqui? Essa inflamação aí, ela tem que ser trabalhada. E quando a gente vê com uma estratégia de jejum low carb, a gente também tem que trabalhar essa inflamação aí. Então, antes, né, no meio dessas refeições, a gente tem que pôr sempre uma estratégia anti-inflamatória.
Vocês já viram muito falar sobre questões de shot, utilizar shot, água com limão, né, essas coisinhas assim? Não é que aquilo ali vai te emagrecer, mas aquilo ali vai ser uma combinação antioxidante e anti-inflamatória que você vai estar ofertando para o seu organismo. Por que a gente oferece o shot de manhã? Porque no período da noite, o nosso corpo ele faz uma faxina, né? Ele faz uma limpeza ali, tá? E quem faz essa limpeza? Os nossos rins e o nosso fígado. Ele é responsável por fazer esse detox, essa limpeza do corpo. Aí vem essa questão, suco detox, né? Shot. Esses itens, os chás, né? São itens que vão fornecer nutrientes fitoquímicos que vão auxiliar a potencializar essa limpeza do organismo aí. Tá? Potencializar esse detox. E durante a noite é o momento que a gente faz uma maior faxina ali, tá? Então, por isso de manhã, hora que a gente acorda, é legal iniciar o dia com essas estratégias. Inclusive, antes de dormir também. Então, quem tá fazendo ali um jejum, é importante ter uma estratégia dessa de manhã e à noite também. E também distribuir ao longo do dia. Então, um shot também, inclusive, até à noite, para já fornecer nutrição adequada para esse metabolismo fazer o que precisa ser feito ali. Mas igual eu tô falando pra vocês, tá vendo como que vai ter mais coisinhas pra ser feita? Então, por exemplo, um pão numa low carb, você não vai ficar comendo pão branco ali, você vai ter que melhorar mais a qualidade desse carboidrato. Então, uma aveia, a batata doce, que foi o caso que eu comentei aqui do jejum, que comentaram aqui. Então, a gente tem que melhorar mais ainda essa qualidade. Fornecer alguns itens legais, igual, por exemplo, às vezes a pessoa ainda utiliza muito tempero industrializado, né? Tempero industrializado tá comendo muito excesso de coisas industrializadas. Aí ela já vai partir para um jejum, por exemplo. Não vai ser legal, né? Ela tem que fazer essa base primeiro. Até então, porque essa base, essa reeducação e esse ato de comer intuitivo é o que você vai levar para sempre. Jejum, low carb, essas estratégias são algo que vai ter dia para começar e dia para terminar, tá? Então, isso aí não vai ser algo que você vai levar para sempre, não é estilo de vida. Já a reeducação alimentar, esse ato de comer consciente, vai ser sim um estilo de vida. Aprender a comer mais frutas, mais hortaliças, sementes, por exemplo, semente de abóbora, semente de linhaça, aveia, às vezes até mesmo uma castanha ali, se for acessível para você ter essa castanha. Então, isso é fazer atividade física, dormir 8 horas por dia, ter uma boa saúde intestinal, né? Isso tudo vão ser fatores que você vai levar para sempre, que você vai ter que fazer para sempre, tá? Então não existe essa, eu fiz aqui, por exemplo, fiz jejum, emagreci e depois abandonei, não tô fazendo mais nada, eu tô ali simplesmente volto a comer tudo descontroladamente, excesso de frituras, igual eu fazia antes. Lógico que você vai ganhar aquele peso de novo, tá? Então, primeiro você tem que ter esse alicerce, essa base bem estabelecida, que é algo que você vai manter para sempre, é um estilo de vida. Depois, a gente vai entrar com essas estratégias. E por que a gente entra com essas estratégias, pessoal? Porque o nosso organismo, quando a gente começa a perder peso, nosso corpo primeiro, isso é desde a época lá dos homens da caverna, nosso corpo não é feito para ter o emagrecimento. Por isso que a gente ganha peso. O nosso metabolismo, ele é poupador de energia, ele é feito para economizar essa energia aí. Por isso que a gente acumula essas pochetezinhas aí, tá? Então, quando a gente começa a iniciar um processo de emagrecimento, começa a perder peso, o nosso corpo, ele não entende que você tá em processo de emagrecimento. Para ele, você tá passando por algum perigo, alguma coisa tá acontecendo ali, ele não tá lidando muito bem com isso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar, ele vai modular ali, você vai ligar alguns alertas, emitir alguns comunicados para o seu corpo reajustar esse estímulo. Então, quando você decide emagrecer, você vai lá e faz uma restrição calórica, né? Reduz calorias e tal. Aí, o seu metabolismo que estava aqui, você reduziu as calorias, ele, para acompanhar, ele vai reduzir o metabolismo, para que você fique equilibrado novamente. Tá? Além disso, alguns pontos podem ser, né? Alguns hormônios podem ser estimulados de maneira diferente ali também, como aumentar a fome ali, tá? Isso aí pode acontecer no processo de quem tá emagrecendo. Tudo isso porque ele não quer emagrecer, ele acha que tá acontecendo algo de ruim com o seu corpo, que você tá perdendo peso porque tem algo errado, tá? Então ele vai adaptar.
Aqui também chama atenção por esse mesmo fator que só restrição não é legal, não ter uma alimentação estratégica ali não é legal. E muitas vezes, né, pular essas etapas, já correr para o low carb, não vai ser interessante por isso também. Porque aqui, se você for de novo e reduzir calorias, o que vai acontecer? Novamente, seu metabolismo vai reduzir. Então, nesse momento aqui, que a gente vai lançar mão das estratégias para o emagrecimento, que é ali, por exemplo, o jejum, uma low carb, uma cetogênica, tá? Às vezes uma dieta, uma alimentação mais hiperproteica. Então, tudo isso vai ser lançado aqui. Às vezes, a alteração não vai ser alimentar, mas vai ser na sua intensidade de treino. Vocês já observaram que na musculação, o treino de 3 em 3 meses normalmente, né? Dependendo da individualidade, claro, o treino, ele é reajustado, ele é alterado. Por quê? Porque o seu corpo se adapta. No primeiro mês, na primeira semana, principalmente, você quase morre de fazer o treinamento. Você sente muita dor, nossa, no outro dia você não consegue nem andar direito, né? Só que depois que passam uns 30 dias que você tá fazendo aquele mesmo exercício, você começa a se adaptar. Aí você vai aumentando o quê? Peso, né? Vai aumentando peso, ao peso que você tá carregando ali. Só que aí que passa os 3 meses, você já aumentou o peso também e aquilo ali já normalizou para você. Já tá tranquilo, você sente, mas não é tanto. Aí o que o personal faz? Ele altera os seus treinos, ele altera a escala de treinamento que você faz. Justamente porque o nosso corpo, ele se adapta por meio de sobrevivência ali. Ele vai se adaptar aos estímulos que você tá dando para ele. Então, por isso que a gente faz essa troca. Então, aqui, ou às vezes você faz uma troca na alimentação ou essa troca na atividade física que você está realizando ali para potencializar essa perda de peso, para você não entrar nessa homeostase aqui, tá? Então é muito comum, às vezes no primeiro mês perde, sei lá, 5 quilos, no segundo perdeu 3, no terceiro perdeu 1 quilo, é sinal que ela tá começando a entrar nessa homeostase, então a estratégia tem que ser mudada. Aí tem pessoas que às vezes de 1 em 1 mês tem que mudar, né? Tem pessoas que não, mas no geral a gente tem uma média de 3 meses ali para manter uma certa estratégia, 2 meses ali, tá? E na alimentação, o primeiro mês, né, para quem tá começando, né, tá iniciando ali, esse primeiro mês é de muita adaptação, porque principalmente quem tá iniciando ali, tá na primeira fase, né, vamos dizer assim, é uma pessoa que às vezes ainda tem mais dificuldade, às vezes está começando a identificar ainda o que vai sabotar ela nesse processo. E o que pode ser esses sabotadores, Nutri, que você fala aí que pode sabotar o emagrecimento? Pode ser coisas do nosso cotidiano, ou até mesmo pessoas. Então, por exemplo, marido, né? Às vezes o marido não contribui para sua alimentação saudável, porque todo dia à noite ele quer pedir uma pizza, quer pedir um hambúrguer, né? E a gente é óbvio que se você comer todos os dias esses itens, não vai ser legal, porque ali a quantidade o tipo de carboidrato ali não vai ser legal para uma pessoa que busca o emagrecimento. Então, consumir isso todos os dias vai atrapalhar assim um pouquinho, tá? Às vezes é o final de semana, porque às vezes no final de semana você extrapola na cerveja, ou no final de semana você abandona todo o seu estilo de vida saudável, ou às vezes é o estresse, a ansiedade. Então, o dia que você passou por um problemaço no seu trabalho, você chega e acaba extrapolando na alimentação ali à noite, come tudo que tem na geladeira e mais um pouco, né? Então, esses pontinhos aí, esses sabotadores, você vai ter que começar a identificar, fazer esse autoconhecimento, ver quando ele surge e criar estratégias para driblar eles ali, porque muitas vezes eles sempre vão existir. Então, ansiedade, às vezes sempre você vai ter algo que te leve a ser uma pessoa ansiosa e ter essa ansiedade, tá? Mas é importante você driblar ela, aprender a driblar ela ali, porque senão toda vez que tem ansiedade você vai extrapolar na alimentação. E aí como é que fica no final das contas esse processo de emagrecimento? Ele não vai ser as mil maravilhas, né? Não vai ter o melhor resultado possível, tá? Então tem que trabalhar esses pontos aí. Agora, uma pessoa que já sabe lidar muito bem com isso, às vezes uma vez ou outra tem um momento que extrapola um pouquinho, mas o restante tá tudo tranquilo, né? Então, já é uma pessoa que está bem apta a iniciar essas outras estratégias. Porque, igual eu falei, essas outras estratégias, elas vão ter mais coisinhas ali para ser feita ao longo do dia. Então, às vezes, é tomar um chá ao longo desse dia, fazer o uso do shot, fazer uma troca de carboidratos ali, ou optar por carboidratos mais integrais. Às vezes, tem um estilo de frutas, né? Vai ser determinado. Então, às vezes, você vai consumir mais, por exemplo, melancia e um suco de melancia e beterraba todos os dias.
por causa do treinamento, para você melhorar essa recuperação do treino ali, por ser uma fonte ali de cirulinas, né, por exemplo. Então, às vezes para esse nível vai ter umas coisas mais específicas. Então, se a pessoa ainda não estiver muito preparada, muito apta aquilo ali, para ela vai ser muito mais difícil, vai ser muito mais complicado. Aí ela já entra nesse processo de emagrecimento pensando, meu Deus, é muita coisa. Ai, de tantas e tantas horas eu tenho que comer isso, aquilo, outro. Isso para mim não tá rolando, porque ela tá passando o carro na frente dos bois. Primeiramente, ela tem que aprender outros fatores desse emagrecimento, tá? Então, recapitulando aqui, o processo de emagrecimento, primeiro, você tem que identificar o que para você funciona, que tipo de pessoa você é nesse momento. Você é aquela pessoa que é mais fácil você seguir uma dieta prescrita, com quantidades, horários, ou não, você ainda precisa de ter uma certa liberdade nisso aí, identificar esses sabotadores, essas coisas, entendeu? Trabalhar primeiro, né, o primeiro ponto, ter essa reeducação bem estabelecida, qualidade do sono, consumo de frutas, verduras, água, sementes, né, castanhas ali, atividade física, isso aí tem que estar bem estabelecido, tem que ser rotina já para você. E depois a gente entra com as estratégias, né? Que pode ser um jejum, low carb, cetogênica, uma dieta hiperproteica, depende ali do que você vai estar conversando com o seu Nutri para estar prescrevendo isso aí para você. E vai depender também da sua intensidade de treino, tá? Tudo isso aí vai influenciar. Então, o passo, né? O que a gente deve fazer, o melhor jeito de emagrecer fazendo esses passos aqui. Começar primeiro com essa reeducação e depois a gente vai vir com essas estratégias ali. Então, o que eu tô falando? As estratégias ajudam o emagrecimento? Ajudam sim, demais, mas não vai ser muitas vezes o principal ponto que você já tem que trabalhar, tá? Eu preciso emagrecer urgente, nem estou comendo direito, eu estava com muita falta de ar. Hoje está completando 9 dias que eu comecei a beber desinchar. Pois é, mas essa falta de ar, cuidado, porque se for alguma alteração cardíaca ali, beber chá não é muito indicado não, tá? Cuidado, gente, chá também, eu sou mineira, tá? Pra quem pergunta. Chá também tem que tomar cuidado, não é porque a gente tem a impressão, chá é natural, né? Mas chá também tem efeito colateral e ele pode trazer efeitos em algumas certas patologias. Exemplo, chá verde. Quem tem hipotireoidite de Hashimoto, por exemplo, problemas de tireoide, não é legal utilizar o chá verde, tá? Atrapalha ainda mais. E a tireoide, o que é? É o que regula o nosso metabolismo, tá? Metabolismo, já viram falar hipotireoidismo, hipertireoidismo? É justamente isso aí. O hipotireoidismo é o metabolismo mais baixo. Então, o chá verde não é legal, tá? Olha, para o emagrecimento em casa, primeiro ponto, é o básico da alimentação, mais frutas, hidratação, uma alimentação bem colorida, equilibrada. E a questão da atividade física é aquilo que você consegue fazer, tá? Gente, antes feito do que perfeito. Às vezes a gente fica esperando e eu tinha muito disso, era muito assim. Eu ficava esperando o momento perfeito para me iniciar. E mesmo sendo nutricionista, tá? Meu primeiro ano de formado como nutricionista, eu comia todas as noites besteira. Todas as noites era uma pizza, um hambúrguer, um sanduíche, né? E jogava a culpa em quem? No meu esposo, porque ele come, eu também vou comer. Então eu ficava esperando o momento perfeito, ou seja, ele mudar, ele ir pra academia comigo pra mim mudar. Era uma crença limitante, por isso que eu tô falando, tá vendo? Então pra mim, naquela época, eu tentava fazer estratégias, essas dietas, e não funcionaria, nunca. Porque eu tinha primeiro trabalhar outros fatores em mim mesmo. Primeiro, quebrar essa crença que eu dependia dele para me ter resultados, né? Afinal de contas, quem queria mudar era eu. Então, o primeiro ponto é fazer aquilo que você está no seu alcance nesse momento. Eu gosto muito de fazer treinos, né, em casa, assistindo alguns vídeos ali que eu me identifico muito. Então, por exemplo, tem ali da Carol Borba, que eu assisto, né? Tem também da Luciana, do Método HUP, mas tem outros tipos de treinamentos ali também. Sobre treino e atividade física, quem vai te indicar a melhor quantidade de repetição? Tudo isso é um personal, tá? E hoje em dia tem muitos personagens que estão fazendo trabalho online também, ok? Então a melhor pessoa para te orientar qual vai ser o melhor para você é isso. Mas o primeiro ponto é fazer aquilo que para você dá certo. Seja uma bicicleta, igual aqui em casa eu faço bicicleta, pulo corda, faço alguns treininhos assim de aplicativos mesmo. Quando é isso. Mas o primeiro ponto é fazer aquilo que para você dá certo. Seja uma bicicleta, igual aqui em casa eu faço bicicleta, pulo corda, faço alguns treininhos assim de aplicativos mesmo. Quando igual aqui em casa eu faço bicicleta, pulo corda, faço alguns treininhos assim de aplicativos mesmo. Quando emagrecer e não sei o que comer.
Pois nesse caso aqui, muitas vezes o que vai ser legal para você é iniciar esse processo aos poucos ali, tá? Trabalhar primeiro esse ato de comer consciente, ok? Arritmia é uma alteração cardíaca ali, tá? Para quem não sabe. Igual atividade física mesmo para você, Línia, você vai ter que ter um acompanhamento do personal para ele indicar, primeiro, liberação médica e segundo, o acompanhamento do personal para te ajudar nessa parte aí, tá? E é o básico que funciona, pessoal. Dormir bem, atividade física, hidratação e alimentação. E outro detalhe que eu puxo aqui, muitas vezes a gente preocupa muito com a atividade física e esquece da alimentação. A alimentação é 90%, tá? A dieta é 90% aí dos resultados. Por quê? Não adianta nada você treinar super pesado se você compensa isso na comida. Ou seja, se você depois não tem uma alimentação estratégica, come em excesso, ok? E sobre essa questão de alimentação, até amanhã finaliza o START, né? Que é um método de emagrecimento em grupo, tá? Que nele tem essa questão de trabalhar um pouco a mentalidade, de trabalhar esses sabotadores do emagrecimento e também vai ter aulas onde a pessoa vai ter acesso por um ano sobre tudo que realmente ela precisa comer para ter esse emagrecimento aí saudável. Bom, pessoal, então era isso. Se tiver alguma dúvida, depois vocês mandam aqui para mim. Beijos e até a próxima!